Você vai se apaixonar por essa creche no The Sims 4. Oiê, aqui é Li Sims e sejam bem-vindos a mais uma construção usando o Ossos e Negócios, a última expansão lançada pelo The Sims 4. E hoje eu resolvi fazer uma creche, uma daycare, que é tipo uma creche, só que daycare é o nome usado lá nos Estados Unidos, porque eu sou muito bilíngue. E hoje eu vim construir essa creche com vocês. Eu passei 2 horas construindo. Eu juro pra vocês que chegou no momento da construção, ali quando eu tava no finalzinho, que eu disse... Eu não aguento mais. Mas fui até o fim e vocês vão conferir como que ficou essa construção, que particularmente eu achei que ficou muito legal e eu vou explicar pra vocês tudo por trás dessa construção. Eu acho que se eu tivesse usado outros pacotes teria ficado ainda melhor, porque as ideias que eu tive foi pensando em outros pacotes. Aqui eu usei só o jogo base e só Ossos e Negócios, mas se você tiver outros pacotes que eu for mencionando, eu acho que vai ficar muito mais interessante essa crechezinha que eu fiz. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, e não esquece também de comentar aqui as suas sugestões de conteúdo, porque eu tô gravando muitos conteúdos antecipados para não ficar sem vídeo, mas conforme vocês forem comentando, eu vou fazendo de tudo para trazer aqui para vocês. E é isso, agora vamos lá para o vídeo de hoje. E eu acho que essa construção teria ficado mais completa se a gente usasse os pacotes relacionados à família. Então, uma das últimas expansões que lançou, que eu não lembro qual é o nome, que seria super interessante para essa casa aqui, para essa construção, se a gente usasse aquele... Não é Vida em Família? Acho que é Vida em Família. Tem um kit também de acampamento que é muito legal. Não sei se é kit, não sei se é pacote, mas tem um outro também de família. Ai, gente, se a gente usasse os pacotes de família, seja expansões, kits, pacotes, coleções de objetos, seja o que for, se a gente usasse nesta construção, ia ficar extremamente mais completa. Inclusive, se você tem e quiser substituir, eu vou dar algumas dicas do que você pode substituir. Mas eu particularmente acho que dá pra usar. Se você tem só o jogo base e o Ossos e Negócios, dá pra usar, tá? Não se preocupa, porque eu realmente deixei completa, mas poderia ficar mais completa. Então vamos para a estrutura da casa. Eu acelerei bastante esse vídeo, gente, porque eu demorei muito para construir e aí ficou um vídeo muito grande. E aí para eu narrar não é interessante. Então, mas assim, eu vou explicar tudinho direitinho para vocês. Na parte de baixo nós temos a área da creche, que tem 2 quartos, 2 banheiros, uma cozinha e uma área geral. O que que tem nessa área geral? Uma área de brinquedos, uma área de cadeirões para crianças comerem, uma área de sofá para receber os pais, coisa assim, e a área de recepção, onde fica o totem de pagamento, porque nesse caso é meio que obrigatório, porque é como se fosse a diária da creche. Deu pra entender? Acho que deu. Na parte externa, ainda no andar de baixo, nós temos uma área que era pra ser meio que um acampamento, só que aí, quando eu criei isso na minha cabeça, eu pensei, vou usar o kitzinho, né, de acampamento. Depois eu lembrei que não, que eu ia usar só o jogo base, o Ossos e Negócios. Então, se você quiser substituir, você pode. Eu acho que vai ficar até mais interessante. E também fiz uma área com cercado para areia e uma área com cercado de jogos. Na parte de cima é a casa, que tem sala de estar, cozinha integrada com a sala de jantar, um banheiro, um quarto de casal e um quarto para bebês daqueles que andam mesmo, que não foram lançados recentemente pelo The Sims. Eu comecei construindo a parte da casa e eu resolvi fazer com esse tonzinho de lilás. Eu acho que nunca, ou provavelmente, nunca eu não sei, mas com certeza faz muito tempo que eu fiz uma casa nesse tonzinho de lilás. Lilás é uma das minhas cores favoritas, então eu fiz. E assim, não é toda a casa. Os quartos, eles têm cores diferentes e o banheiro, ele não é completamente lilás. Ele tem um tom mais de branco, assim, que eu acho interessante para banheiro, mas assim, você tem que saber usar, porque banheiro todo branco, pra mim, fica parecendo um hospício. Na verdade, casa toda branca, pra mim, fica parecendo um hospício. Então, ou você faz uma boa decoração, ou você tá no manicômio. É basicamente isso que é uma casa branca pra mim. Mas enfim, começando pela decoração da sala. Na verdade, eu vou começar falando da escada. Eu não coloquei uma porta na frente da escada, mas tem a porta da casa. Então, eu sugiro que você feche, né, tranque a porta da casa. E aí, já na entrada, perto da porta ali, tem um espaço de, né, estrutura ali que ficou sem nada. Eu coloquei 2 plantas.
uma atrás da outra, que preencheu o espaço e ficou bonitinho. E coloquei também papel de parede de madeira para combinar com o papel de parede do andar de baixo da área da escada. Na sala eu coloquei 2 sofás, coloquei uma mesinha com algumas coisas em cima, televisão, estante de livros e algumas plantinhas. E coloquei também alguns brinquedinhos no chão, porque tem criança, tem bebê na casa, então fica tudo meio bagunçadinho. Acho que eu poderia até bagunçar em outros cômodos, mas resolvi deixar os brinquedinhos só na sala mesmo. A sala foi bem simples, não tinha muito o que colocar. E assim, eu fiz 2 paredes de madeira para contrastar um pouquinho com o lilás. E eu acho que ficou bem interessante. A parede que eu coloquei só um quadro, que é a parede atrás do sofá, fiquei chocada, porque eu fiquei muito satisfeita só com aquele quadro. Isso não é algo que normalmente acontece. Depois disso, eu fui para a parte da cozinha e da sala de jantar, que eu elevei uma plataforma para ficar um pouquinho diferente, para dar um charmezinho diferente. E eu coloquei bancadas em tons de madeira claro, assim como a mesa de jantar e as cadeiras. Eu também coloquei em tom de madeira claro para combinar com a sala, assim como papéis de parede de madeira clara. Eu acho que os papéis de parede da sala foram de um tom de marrom mais escuro, porém eu não me lembro, porque... Não, foram de madeira clara. Eu tô vendo aqui agora na gravação e foram de madeira clara. Acho que combinou muito bem o lilás com madeira clara. E aí na cozinha eu coloquei tudo que precisa, que é fogão, pia e geladeira, e coloquei mais algumas coisinhas a mais, e coloquei um negocinho de doces também, porque criança ama doce. Não deveria, porque faz mal antes dos 2 anos, mas assim, criança gosta, então coloquei lá. E fiz a mesinha, né, da sala de jantar com 6 cadeiras e umas decorações na parede bem simples. Fiz aí, eu não sei se eu já fiz o banheiro, não sei, mas se eu já fiz, eu vou explicar mesmo assim. O banheiro eu fiz com uma banheira barra chuveiro, porque tem um bebezinho, então ele só toma banho naquele chuveirinho. E coloquei também uma privada, separei o chuveiro da privada com uma parede para ficar um pouco mais discreto, sabe? Coloquei pia, algumas coisinhas de parede ali bem simples, ainda não fiz, eu ainda vou fazer. Bem simples, bem discretas, e coloquei a pia, né? E coloquei o que era necessário e algumas decorações para enfeitar. Como eu falei, eu não gosto de tudo branco, então eu coloquei algumas cores em algumas coisas, mas no geral ficou um banheiro mais branco mesmo, porque a casa tava ali, eu não queria fazer tudo extremamente lilás. Como a sala, o corredor, a cozinha já tava muito lilás, eu achei que o banheiro branco com algumas coresinhas ali de decoração tava bacana. No quarto de casal, eu fiz o quarto de casal no tom azul com carpete, que é algo que eu normalmente não faço, porque eu tenho agonia carpete. Já andei no chão de carpete? Não, mas eu tenho agonia chão de carpete. Então assim, eu coloquei, porém me segurando para não colocar, porque eu não gosto. Coloquei a cama de casal, ao invés de colocar guarda-roupa, coloquei a arara. Eu tinha colocado guarda-roupa, mas depois eu vi essa arara, eu não tinha usado ainda. Usei a arara e só. E coloquei ali umas prateleiras, umas plantas, um espelho, mas nada muito mais além disso. Um quarto simples para o Sim dormir. E fui pro quarto da criancinha. O quarto da criancinha, sim, eu coloquei assim um joguinho ali de plataformas para fazer uma coisa diferente. Só que a parte de baixo da plataforma, onde ficou a estante de livros e a cômoda, ficou muito pequeno. Mas deu certo, dá pra você usar. Só não dá pra usar, eu acho, que a estante de livros, mas a cômoda dá, só que tem como pegar livro em outras estantes, então acho que não tem muito problema. E assim ficou o quarto. E eu fiz lilás não, roxo e amarelo o quarto da criancinha. Finalizei o banheiro, que eu ainda não tinha feito, mas já contei pra vocês como foi. E coloquei umas luzes ali nas plantinhas da escada, porque eu acho que ficou muito escuro e com a luz ficou um pouco melhor. Daí eu fui para a parte externa da casa. Na parte externa eu comecei fazendo a parede e o teto. Então eu fiz um jogo de amarelo com marrom. O marrom eu coloquei esse papel de parede, esse painel de madeira, que eu acho lindíssimo. Os papéis de parede de madeira que vieram no Ossos e Negócios são muito bons. E o resto eu coloquei papel de parede amarelo. E aí eu fiz um joguinho ali de papéis de parede para colocar o revestimento de madeira no lugar certinho. E coloquei também o telhado e as bordas dos telhados. E coloquei também bordas na parede, entre o telhado e os andares, porque eu acho que fica muito mais interessante. Eu já tinha feito a cerca antes, então ela já estava bem demarcada. Depois eu vou mudar algumas coisas durante o próprio tour, porque eu fui vendo o que é que não estava muito legal na jogabilidade, porque não estava acessível, e aí eu fui mudando. Mas, no geral, a cerca tá pronta. E fiz a parte de colocar plantinhas, que eu coloquei plantinhas perto das cercas, coloquei árvores, coloquei alguns matinhos ali na frente da casa, que eu achei bem interessante. E fui pra parte de brinquedos.
Gente, eu nunca usei brinquedos grandes assim, aumentando, e achei que ficou muito bom. Eu fiz a parte de areia, e aí depois eu me lembrei que o que vem em um dos pacotes também não tinha, que era piscina de bolinhas, piscininha, essas coisas. Não tinha, fiquei muito chateada, mas eu coloquei então as coisas que deu pra colocar, que é aqueles baús de brinquedo e casas de boneca. E completei com alguns brinquedos pequenos e coloquei também brinquedos de tamanho grande, pra ser algo mais diferente, ficar um visual um pouquinho mais diferente e também para preencher um pouquinho melhor o espaço. A parte do acampamento que eu falei que eu queria fazer é embaixo dessa parte assim do primeiro andar da casa. Por quê? Porque se chover, não molha as tildes, né, gente? Que a gente tem que pensar no bem-estar das criancinhas. Nessa creche só dá para bebês de colo. E eu não sei se bebês de colo é aquele, eu acho que é, né? O do berço. E o outro é aquele bebezinho que anda, que dorme numa cama normal, só que menorzinha. Pois é, eu fiz para essas duas idades e aí ficou um pouco inutilizado essa parte, porque depois eu vou consertar no tour, porque eu coloquei cama demais. Então no fim eu coloco só 2 camas para dois bercinhos e 2 caminhas normal. Coloquei caldeirão também, porque aí você, né, coloca a criança ali na hora do acampamento para comer do lado de fora. E coloquei também uma parte de brinquedos atrás para que elas tenham como se divertir. E coloquei uma fogueira também. Eu não testei a fogueira, então não sei se está usável, eu deveria ter testado, mas não testei, então fica aí o alerta para vocês. E fui para a parte de dentro. Na parte de dentro, eu comecei colocando madeira no chão de todo o espaço, para que depois eu fosse colocando o piso de azulejos, onde eu quisesse colocar azulejo ou mudar os pisos. Então eu fiz ali a parte do cercadinho de brincadeiras, com alguns brinquedos, ursinho, a casinha de bonecas, e coloquei um papel de parede e um piso bem colorido, bem arco-íris, para realmente representar a parte de brincadeiras. E fiz do lado a parte onde você recebe os pais, onde as crianças esperam para ir embora, esse tipo de coisa. Eu não pus TV, porque crianças, bebês não podem assistir TV porque faz mal. Então, eu não coloquei TV, tem muito brinquedo para elas brincarem, tem livrinho, tem um monte de coisa. Se você tiver outros pacotes que tenham coisas para bebês, é ainda melhor, então não coloquei. Fiz a decoração da parte da recepção, com o totem de recepção e alguns animais, alguns bichinhos que eu aumentei, algumas decorações de parede. Ficou assim, simples, mas eu acho que se eu colocasse mais coisa, ia ficar querendo preencher muito espaço, e acho que isso não é muito legal. Nos banheiros, eu coloquei meio que um banheiro para meninas e um banheiro para meninos. Se você não gosta dessa ideia, não precisa, bota um banheiro para todo mundo, não tem problema, ou então mistura, mas foi como eu imaginei a situação. E por que eu coloquei 2 banheiros também? Porque se uma criança estiver tomando banho, a outra pode usar o banheiro também. Então não vai ter briga, meio que briga assim, para as crianças usarem. E aí eu coloquei em cores diferentes. Mas sim, eu criei com esse pensamento de banheiro de meninos e banheiros de meninas. Tá? Se você não gosta, como eu falei, é só você fazer aí uma outra estrutura de banheiro, não tem problema. Eu não me importo. Fiz a cozinha por quê? Porque se os funcionários precisarem comer, tem. E se eles quiserem cozinhar para as crianças, ao invés daquelas comidas rápidas, também tem como cozinhar. Coloquei os caldeirões ali perto da cozinha e umas decorações de parede. E fui para os quartos. Eu escolhi portas para determinar as cores do quarto. Então, o primeiro quarto ele é roxo, azul e verde. E o segundo ele é o arco-íris, cores do arco-íris, que é uma porta bem colorida que tem. Então, no quarto roxo, azul e verde, eu coloquei berços para aqueles menorzinhos, né, depois dos recém-nascidos. E no outro quarto de arco-íris, eu coloquei camas para bebês. Então, tá separado onde os bebês de berço ficam e onde os bebês de cama ficam. Mais uma vez, se você quiser misturar aí, quando você for usar essa creche, pode misturar, fica à vontade. Mas eu coloquei assim para que ficasse mais fácil. E nos quartos tem berços / camas e um armáriozinho, uma cômodazinha e um estante de livros. Só. Não coloquei muitos brinquedos. Acho que eu até coloquei mais poucos. E agora vamos para o tour. Gente, o tour, ele basicamente foi para mostrar tudo para vocês, mas para também testar a jogabilidade, porque muitas coisas eu coloquei juntas da outra, como vocês estavam vendo ali, que eu tava tentando passar e não conseguia. Nessa parte da areia, eu também não consigo sair dela. Eu não sei qual foi o problema que deu. Eu acho que é a casa de bonecas que tava atrapalhando a cerca, né? O portão da cerca, mas aí eu preferi tirar o portão para também não ter muito problema. O que não faz tanta diferença, porque esta creche, ela é toda cercada. Então, as pessoas que têm acesso são as pessoas que podem estar dentro desta creche e ela tem
portão. Então você só permite entrar quem você realmente quer. Então essa parte aí de areia e tudo mais, ela é totalmente cercada, então só entra mesmo quem você quer. E eu fui testando jogar algumas coisas também. Tipo, tinha um papel de parede errado, eu não conseguia passar, essas coisas todas, gente. Eu fui alterando, porque... E eu coloquei na galeria. Olha só, eu poderia ter colocado na galeria antes de ver se estava tudo certo. Mas eu fui um pouco mais esperta e vi que era melhor, né, eu testar antes. Então eu testei tudo antes. Eu tava com muito medo daquela parte de acampamento não dá muito certo por causa da jogabilidade. E que bom que eu esperei, porque realmente não tava dando muito certo. E aí outra coisa que também tava atrapalhando a jogabilidade era a porta e essa cama aí que vocês viram que eu tava ajustando. Por quê? Porque assim não conseguia passar. Por conta da cômoda, por conta da cama, acho que estava tudo muito junto. Essa configuração de quarto assim mais retangular, eu acho que não ficou tão interessante para a questão de encaixar os móveis, mas eu deixei como estava mesmo. Confesso que por conta de um pouco de preguiça de ter que ajustar tudo de novo, porque dá muito trabalho, mas mesmo assim eu fiz da forma que ficasse funcional. Tanto que eu testei todas as caminhas para vocês verem que estava tudo funcional. E aí eu subi para o primeiro andar, que é onde fica a casa, já que o lance do Ossos e Negócios é que seja meio que um negócio na sua casa, só que não tipo bancadas, onde você vende objetos. Acho que vocês entenderam. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de construir essa casa, apesar do trabalho que deu. Então, comenta aqui o que é que você achou e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo pra você. Olha minhas unhas de Minecraft. Vou assistir Mine hoje. Isso aqui é um creeper, mas não dá pra ver muito bem. Kit list. Qual é o vídeo de hoje que eu vou narrar? Meu Deus, que eu não me lembro.